Subseção 5. Da perda de mandato. Artigo 15. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 8. Que fixar residência fora do município. Inciso 9. Que deixar de tomar posse sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido nesta lei. Inciso 10. Que incidir nos impedimentos para o exercício do mandato, estabelecidos em lei, e não desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes, até o prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 1, 2, 7 e 8 deste artigo, a perda de mandato será decidida pela Câmara Municipal pelo voto da maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da mesa ou de partido político representado nesta Câmara Municipal, assegurada ampla defesa, obedecidos os procedimentos do Decreto-Lei número 201 de 67. Parágrafo 4º. Nos casos dos incisos 3, 4, 5, 6, 9 e 10, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara na primeira sessão de ofício por comunicação do presidente ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido político representado no Legislativo, assegurada ampla defesa, cujo processo seguirá o rito a ser estabelecido no regimento interno. Parágrafo 5º. Extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito, tornando-se efetiva depois de lida na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. Parágrafo 6º. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 7º.
o vereador afastado do exercício do mandato não poderá ser incumbido de representação da Casa, de comissão ou de grupo parlamentar. Parágrafo 8º. A Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser obedecido nos processos de perda de mandato e sobre a aplicação de outras penalidades, sempre assegurado o contraditório. Artigo 15-A. Não perderá o mandato o vereador licenciado pela Câmara Municipal nos termos do artigo 12. Artigo 16. Revogado. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 17. Revogado. Seção 4. Da Mesa. Subseção 1. Da eleição da Mesa. Artigo 18. Na mesma data da posse, os vereadores elegerão a Mesa, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, na forma regimental, composta por um presidente, um vice-presidente e 2 secretários. Parágrafo único. Não havendo número legal na forma do regimento, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a Mesa. Artigo 19. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 20. O mandato da Mesa será de 1 ano, não sendo permitida a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura. Parágrafo único. Revogado. Subseção 2. Da renovação da Mesa. Artigo 20-A. A eleição para a renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa, empossados os eleitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo único. Caberá ao regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre composição da mesa diretora e subsidiariamente sobre sua eleição. Subseção 3. Da destituição de membro da mesa. Artigo 20-B. Qualquer componente da mesa será destituído pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso, omisso, ineficiente ou pela exorbitância abusiva dos poderes conferidos no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. Subseção 4. Das atribuições da mesa. Artigo 21. A mesa, dentre outras atribuições, compete: Inciso 1. Criar e extinguir cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, mediante resolução, bem como a fixação e alteração da respectiva remuneração por lei. Inciso declarado inconstitucional pela ADIM número 2010 067 163
5. Inciso 2. Prover a gestão financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Devolver à Prefeitura, até o último dia útil do ano, o saldo de caixa existente. Inciso 6. Enviar ao Prefeito as contas do exercício anterior, na forma da lei. Inciso 7. Revogado. Inciso 8. Declarar a perda do mandato de vereador de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou ainda de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas em lei, assegurada a ampla defesa. Seção 5. Da Presidência. Artigo 22. Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete: Inciso 1. Representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão. Inciso 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4. Promulgar as resoluções, os decretos legislativos e as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não tenham sido promulgadas pelo prefeito municipal. Inciso 5. Fazer publicar os atos da Câmara Municipal, bem como encaminhar e responder ofícios, correspondências, indicações, dentre outros atos administrativos. Inciso 6. Declarar extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e de vereadores nos casos previstos em lei. Inciso 7. Requisitar o numerário para o pagamento das despesas da Câmara Municipal e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Inciso 8. Apresentar no plenário até dia 20 de cada mês o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Inciso 9. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, por iniciativa própria ou a requerimento de vereador ou comissão. Inciso declarado inconstitucional pela ADIM número 2010-0671635. Inciso 10. Solicitar a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição do Estado. Inciso 11. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Inciso 12. Conceder licenças aos vereadores nos casos previstos nessa lei. Inciso 13. Exercer, em substituição à chefia do Executivo Municipal, nos casos previstos em lei. Inciso 14. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 15. Nomear, promover, comissionar,
conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar, punir funcionários ou servidores, instaurar sindicâncias e processos administrativos nos termos da lei. Parágrafo 1º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara, além das disposições contidas no Decreto-Lei nº 201/67, o desrespeito ao parágrafo 2º do artigo 5º-d desta lei. Artigo 23. O presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto. Inciso 1. Na eleição da mesa. Inciso 2. Quando a matéria exigir para a sua aprovação voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 3. Quando houver empate em qualquer votação em plenário. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Alínea A. Revogada. Seção 6. Das sessões e reuniões. Artigo 23-A. As sessões da Câmara Municipal serão ordinárias, extraordinárias, itinerantes, solenes ou especiais. Parágrafo único. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em sua sede ou em qualquer outro lugar seguro e acessível a critério da Presidência. Subseção 1. Da Sessão Legislativa Ordinária. Independentemente de convocação, a Sessão Legislativa Anual desenvolve-se de 1º de fevereiro a 20 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será encerrada sem a deliberação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Subseção 2. Da sessão legislativa extraordinária. Artigo 24-A. A convocação extraordinária da Câmara Municipal, que requer a exigência de motivo urgente e a demonstração de interesse público relevante, far-se-á: inciso 1. Pelo prefeito quando este a entender necessária. Inciso 2. Pelo presidente da Câmara Municipal ou a requerimento da maioria de seus membros. Parágrafo único. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convidada, vedado o pagamento de parcela indenizatória. Subseção 3. Das sessões solenes, itinerantes e especiais. Artigo 24-B. A convocação de sessões solenes, itinerantes ou especiais da Câmara Municipal obedecerá ao que dispuser o regimento interno.
Subseção 4. Disposições gerais. Artigo 24-C. As sessões da Câmara Municipal serão públicas. Artigo 25. Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, devendo estar presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. Não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação se o seu voto for decisivo. Parágrafo 2º. O voto sempre será público e aberto nas deliberações da Câmara Municipal. Artigo 26. As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal, com exceção das solenes. Artigo 27. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Seção 7. Das comissões. Artigo 28. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Em cada comissão será assegurada, quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: Inciso 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/5 dos membros da Casa. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar secretários municipais, diretores ou ocupantes de cargo da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Acompanhar e fiscalizar, junto à Prefeitura Municipal, os atos de regulamentação, velando por sua completa adequação. Inciso 5. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 6. Acompanhar e fiscalizar, junto à Prefeitura Municipal, a elaboração da proposta orçamentária, bem como sua posterior execução. Inciso 7. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 8. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Inciso 9. Discutir e emitir parecer aos projetos que tramitam na Câmara Municipal e demais matérias a que forem chamadas a apreciar. Parágrafo 3º. Fica fixado em 15 dias a contar do recebimento da solicitação, prorrogável por igual período,
a pedido, pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção dos dados solicitados, o prazo para que os órgãos da administração direta e indireta prestem à comissão pessoalmente ou encaminhem as informações requeridas na forma desta lei orgânica e do regimento interno. Artigo 29. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Casa, serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 1º. As comissões especiais de inquérito, no interesse da investigação, poderão: alínea A. Proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais, autarquias e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. Alínea B. Requisitar de seus responsáveis os documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários. Alínea C. Transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhe competirem. Alínea D. Proceder a verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. No exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões parlamentares de inquérito, por intermédio de seu presidente: alínea A. Determinar diligências que reputarem necessárias. Alínea B. Requerer a convocação de secretário municipal. Alínea C. Tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. Alínea D. Revogada. Parágrafo 3º. As testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal e, em caso de não comparecimento sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade onde residam ou se encontre, na forma do artigo 218 do Código de Processo Penal. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara Municipal, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento. Parágrafo 5º. O regimento interno preverá o modo de funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Parágrafo 6º. A comissão parlamentar de inquérito apresentará o relatório de seus trabalhos em plenário.